Olá, tudo bem? Hoje, 31/3, aniversário da primeira Igreja Batista de Belo Horizonte. Oficialmente, essa é a data. Nós já comemoramos os nossos 114 anos de igreja, mas oficialmente é hoje o aniversário da PIB-BH. E eu queria que você deixasse uma mensagem de gratidão a Deus. Mas sabe o que seria legal? Se você contasse pra gente aqui alguma curiosidade que você viveu na PIB-BH. Sei lá, o meu avô casou na PIB-BH, eu casei, meus filhos foram apresentados nessa igreja, eu conheci meu esposo lá. Conta pra gente alguma coisa que você tem relacionada à primeira Igreja Batista de BH, vai ser muito legal poder ler cada um dos comentários. E o texto de hoje é Atos 11, verso 9. O texto diz assim: A voz falou do céu pela segunda vez. Não chame de impuro o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e então tudo foi recolhido ao céu. O tema é: Deus insiste quando quer nos ensinar algo. Pedro está aqui explicando, lembra? Ele estava sendo criticado, então ele vai explicar o que havia acontecido para que as pessoas pudessem entender. Mas algo me chama a atenção. Isso acontece 3 vezes. Isso aconteceu 3 vezes. Sabe por quê? Porque Deus insiste quando Ele quer nos ensinar algo. Deus repetiu essa visão 3 vezes para Pedro. Deus repete para que a gente possa entender o que Deus está repetindo tanto para você. Às vezes Deus falou no texto bíblico, Ele falou numa pregação, você estava ouvindo uma música, algo saltou à sua mente, o Espírito Santo confirmou, Deus levantou um amigo. Eu quero perguntar para você e se você está percebendo o que Deus está repetindo tanto para você. A segunda coisa que eu quero te mostrar aqui é que Deus vai usar formas diferentes para falar. Ele vai usar a palavra, ele vai usar a pregação, ele vai falar na oração, ele vai falar nas circunstâncias, mas ele vai repetir o que ele quer confirmar na sua vida. E eu quero te perguntar se você está atento a isso. Primeiro, Deus está repetindo algo? Segundo, quais são as formas que Deus está repetindo para você? O terceiro é, o problema nem sempre é Deus não falar. O problema é, às vezes, a gente está distraído demais para escutar. Deus está falando, eu tenho convicção disso. Deus está repetindo, eu tenho convicção disso. Deus está confirmando, eu tenho convicção disso. A minha questão é se você está atento ou não. A minha questão é se você está percebendo ou não. Então eu queria chamar você para um olhar de intencionalidade. Eu queria chamar você para uma vida de maior sensibilidade para as coisas espirituais. Qual é a oração que você tem feito? Quais são as perguntas que você tem feito para Deus? O que você tem buscado? O que você tem clamado? O que você tem intercedido a Deus? Porque eu tenho convicção de que Ele está falando com você e talvez você não está percebendo. Então, pega aí um bloco de anotação, pega um caderno e comece a escrever aquilo que Deus falou com você. Escreve o dia, a hora e o que Deus falou. Escreve o dia, a hora e como Deus falou. E você vai perceber que ao longo do dia você vai escrever assim, olha, Deus usou um amigo para falar, Deus agora usou uma circunstância para confirmar, Deus falou na palavra, Deus falou na pregação, Deus falou no devocional, Deus falou na oração. E quando você chegar ao final do dia, você vai chegar a uma conclusão e essa conclusão vai te dar paz. Deus está falando comigo, Deus está dirigindo a minha vida, Deus está de fato me direcionando. O problema, gente, é que a gente está vivendo no automático. E aí você não percebe nada ao seu redor, você foca num lugar, vai no automático e não percebe o que está acontecendo aqui, ó, ao seu redor. Eu quero chamar você para ser mais intencional e dar mais atenção a Deus, estar mais sensível àquilo que Deus está dirigindo você. Deus está respondendo a sua oração e eu quero chamar você a parar para ouvir o que Deus está falando com você. Vamos orar nesse sentido, Pai? Nos dá sensibilidade ao mundo espiritual, para reconhecer a Tua voz, para reconhecer a direção do Senhor. Nos dá, Deus, uma intencionalidade de atenção. Silencia as distrações, Pai, e nos ajude a prestar atenção em Ti. Ó Deus, que o Senhor possa falar tudo o que a gente não ouviu, fala de novo, fala mais uma vez, repete pra gente, mostra de novo, porque nós não queremos ser guiados pelo coração, nós não queremos ser guiados pela emoção, nós queremos ser guiados pela Tua palavra, pela Tua presença. Por isso, Deus, fala conosco. Esta é a minha oração, em nome de Jesus que eu oro. Amém, amém, amém.
Um grande abraço, que Deus te abençoe e até amanhã.